E a primeira pergunta da parte 2 desse vídeo é a do David Ribeiro. Ok, como é o primeiro do ano, eu vou fazer uma pergunta séria. Tem cura pra calvície tipo M inicial? Tenho somente 16 anos. Cara, 16 anos é complicado, mas não existe nada que não tenha cura. Mas provavelmente quando você tiver os seus 22, 23, você pode ir pra Turquia e fazer um implante. Mas cara, calva aos 16 é complicado, hein? Se você parar pra pensar, é só ele dizer que a testa dele começa ali. É, matou. Mas agora falando sério, qual que é a primeira pergunta? Beleza, a primeira pergunta é a do Wolf. Qual desfecho vocês acham que vai ter entre Teach versus Law? Será que o Law vai desvendar o tal corpo estranho dele com a sua fruta? Cara, essa luta em si é uma das que eu tô mais ansioso pra ver a conclusão, até porque o Oda basicamente só deu um capítulo pra gente dessa luta, e até então nada mais a gente sabe sobre isso. Uma coisa que eu penso bastante é sobre os poderes de Law, que basicamente todos têm algum efeito no Barba Negra, e seria muito interessante ver isso no corpo diferente pra gente ter mais informações sobre isso, que foi algo meio jogado em Marineford, e até então nós não temos nenhuma explicação do que acontece com ele. Seria interessante ver o Law trocando o Barba Negra de corpo em algum momento da luta, como ele fez lá em Punk Hazard, e esse poder não tendo nenhum efeito no Barba Negra ou tendo algum efeito esquisito, porque aparentemente o Barba Negra não tem apenas uma personalidade, ele tem mais de uma, até por todas as evidências que a gente tem no mangá, desde o arco de Mocktown, onde o Luffy diz que o Barba Negra não é ele, e sim eles, e aquilo ficou martelando na nossa cabeça desde então. O que pode acontecer aqui é que um dos poderes do Law ative, entre aspas, o poder do Barba Negra de se esconder em um corpo esquisito, ou de esconder uma ou mais personalidades, ou a gente descobre até mesmo o porquê que ele carrega duas Akumas no Mi, e ele é o único na obra que faz isso. Com certeza nessa luta nós teremos algo do tipo, e cara, eu me preocupo bastante com o Law, porque a partir do momento que ele descobrir o segredo de Barba Negra, é muito difícil que o Teach deixe ele sair vivo dali. Não sei se o Oda teria coragem de matar um personagem tão importante quanto o Law numa luta secundária, mas diante de tudo que o Law já fez em Onigashima, eu não me surpreenderia, mas com certeza ficaria chocado. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e hoje estou aqui com meu parceiro Leonardo. E aí, galera? E essa é a parte 2 do Supernovas Respondem. Esse, no caso, seria o primeiro vídeo do ano. A gente dividiu ele em duas partes. A primeira já está no ar, onde a gente pegou mais perguntas do Instagram. E essa segunda parte a gente vai focar nas perguntas da comunidade do canal. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve para não perder mais nenhum vídeo desse e ter sua pergunta respondida nos próximos, caso ela não tenha sido respondida nesse. E sem mais enrolação, vamos direto para a próxima pergunta. E a próxima pergunta é do Monkey Crazy. Quem vocês acham que será o antagonista do próximo arco, caso seja Elbaf? A próxima ilha nesse momento da história é uma incógnita. A gente acredita muito que seja Elbaf, até pela teoria dos arcos que a gente tem aqui no canal, mas como o Kid tá lá e o Kid já foi personagem em destaque no último arco, a não ser que ele saia da ilha, pode ser que o Luffy ainda vá para outro lugar antes que Elbaf. Mas se for o caso e a gente ter realmente um antagonista nesse arco, eu imagino que seria Shanks ou Loki, mas eu apostaria mais no Shanks. Todo mundo acredita, e é uma teoria muito famosa entre o fandom, que o Shanks tem como seu território a Ilha dos Gigantes, e é por isso que ele é tão temido e respeitado, porque o maior exército do mundo tá sob o seu comando. Além disso, tem muitas referências do Shanks à cultura nórdica, então tem muita chance que realmente Elbaf seja território dele. Inclusive seria muito irônico o Kid chegar lá logo no território do Ruivo. E como o próprio Luffy disse, ele queria lutar com os 4 Yonkou na época, no caso Barba Negra, Shanks, Kaido e Big Mom. Como 2 deles já foram, sobram Barba Negra, que provavelmente é um dos vilões que o Luffy vai enfrentar, talvez um dos últimos, e o Shanks, que ele também quer enfrentar. E ele também já disse desde o primeiro capítulo que ele quer superar o Shanks e toda a sua tripulação, então pode haver uma luta sim, não até a morte como a luta do Kaido versus Luffy, por exemplo, mas pode sim haver uma luta entre ele e o Shanks. E a gente aposta que seja o Shanks, porque é bem complicado imaginar o Luffy lutando com alguém que não seja nível Yonkou nesse momento da história, a não ser que o Loki realmente seja muito forte, mas vive recluso na própria ilha. Porque se a gente pensar em organização e nível de poder, se tem alguém que o Luffy pode enfrentar agora, que pode lutar de igual para igual com ele, esse cara tá no nível Yonkou. Então por que ele não seria alguém muito grande no mar? Ou por que ele não exerce sua influência no mar? E aí poderiam vir várias teorias, mas se realmente for isso, pode ser que o Loki seja o principal antagonista do arco, se não o Shanks. E a próxima pergunta é do João Custódio. Será que pós-Elbaf iríamos direto pra Laugh Tale ou passaríamos em alguma outra ilha nova, Rockstar ou Hashinozu? Ou será que voltaríamos a algum lugar que os Mugiwara já passaram, como Alabasta, Punk Hazard e por aí vai? Cara, excelente pergunta, e provavelmente essa resposta já foi dita naquela teoria que a gente sempre menciona aqui no canal, da teoria dos arcos em One Piece. Provavelmente, até pelo andamento da obra de One Piece, a gente não tem mais tempo para desenvolver um pós-arco de Elbaf ou um novo arco após Elbaf, que não seja Laugh Tale. O que pode acontecer
espera um entre-arcos curto entre Elbaf e a próxima ilha, que provavelmente será Laugh Tale, ou uma batalha direta entre Luffy e Barba Negra. Essas duas opções com certeza tem que acontecer, a não ser que o Oda realmente nunca queira se aposentar e queira introduzir um arco novo, mas cara, isso com certeza não vai acontecer, porque a gente não tem mais tempo e não tem mais o que evoluir nos Mugiwaras até a guerra final. Luffy já está na sua forma final, que é o Gear 5, e a única coisa que falta agora é ele descobrir os segredos do mundo, e isso provavelmente só vai ser possível com a sua chegada a Laugh Tale. Então existem duas opções aí, ou a gente vai ter um confronto direto entre Luffy e Barba Negra, que provavelmente vai levar em uns bons 20, 30 capítulos, e aí eu não sei exatamente onde esse confronto aconteceria, se em Elbaf, ou se em outra ilha por perto, ou se na própria Laugh Tale, ou a gente iria direto pra Laugh Tale pro Luffy finalmente encontrar o One Piece. Não existe muitas opções além dessas, até pelo andamento narrativo da obra, mas com certeza, quando nós sairmos de Elbaf, nós já vamos estar a poucos passos do One Piece. E a próxima pergunta é do Ling. Salve, salve, supernovas. O que vocês acham das serializações dos games? E o que vocês esperam da nova série de The Last of Us? Vocês são fãs da saga? Seu comentário do primeiro episódio vai ser spoiler quem morre nele? Cara, é bom evitar de qualquer forma. Então vamos lá. No momento que tá saindo esse vídeo, o primeiro episódio já saiu, inclusive saiu ontem. E cara, eu sempre tive um problema com essa coisa de serialização dos games. É sempre bem complicado você trabalhar a história de um jogo em um filme ou uma série. A gente tem diversos exemplos aí, que se eu fosse citar todos ia demorar demais. Mas a gente não tem um histórico muito bom até essa série. A gente assistiu o episódio ontem e, cara, o que a gente pode dizer é que simplesmente é uma das melhores adaptações que existem dos games. Eu acredito que é a melhor, inclusive. Nos surpreendeu demais o quanto a série é fiel ao jogo e quando ela não é fiel, ela é ainda melhor. Tem cenas que são tão iguais que se você sincronizar uma tela passando a série e uma tela do lado com o jogo, até o tempo das falas, a forma como acontece são iguais. E quando a série não vai ao pé da letra do que tem no jogo, ela é ainda melhor, com diálogos muito melhores, com atuações incríveis. Então, pelo menos nesse primeiro episódio, o sentimento que fica é que talvez a série possa contar melhor ainda do que o próprio jogo a história do jogo. Até porque é uma série, então eles podem aproveitar 100% tanto dos atores quanto da própria história para contar ela melhor. E a nossa expectativa para ver o restante dela até o final tá muito alta. E sim, a gente é muito fã de Last of Us, inclusive é um dos meus jogos favoritos. E a próxima pergunta é do Lucas. Qual a teoria mais sem sentido que vocês escolheriam pra ser verdade? Aquela que dificilmente aconteceria, mas na visão de vocês poderia ser interessante. Cara, quanto à sua pergunta, eu peguei outro comentário feito nesse mesmo post pra exemplificar qual é a minha teoria preferida e que eu acho que não vai se tornar verdade em One Piece. O Joy Boy falou o seguinte: se o Barba Negra usar o Moria pra reviver o Shebek, eles seriam capazes de controlar o homem? Cara, e essa é a minha teoria preferida em One Piece, que provavelmente não vai se tornar realidade. Primeiramente, o Barba Negra capturou o Moria sem basicamente nenhum objetivo específico. Esse personagem foi apresentado meio que como um meme, como um personagem caricato, capitão de um navio gigantesco de zumbis, e a primeiro momento ele não parecia ter nenhuma importância muito grande, até o momento que a gente descobriu que ele lutou contra Kaido em seu auge. Isso já deu pra gente uma perspectiva diferente do personagem, mas foi só em Marineford que a gente percebeu o quanto esse personagem provavelmente é importante pra obra. Doflamingo foi ordenado provavelmente pelos Gorosei para executar Gecko Moria. E esses personagens não se movem ou não dão ordens se não for para controlar o equilíbrio do mundo. E por que eles ordenariam a Doflamingo que executasse Moria? Já que aparentemente ele não apresentaria ameaça muito grande pro governo e ele nem parecia tentar trair o governo em si. Tudo ficou muito mais interessante quando esse personagem chegou na Ilha Hashinosu e confrontou o próprio Teach, sendo capturado e provavelmente tendo sua fruta roubada, assim como seu companheiro de tripulação, Absalom. E por que Barba Negra usaria a fruta de Moria se não para reviver alguém ou algum exército do passado? E cara, Barba Negra tem diversas relações com Shebek, além do seu principal objetivo, que é o mesmo do pirata. O seu navio se chama Sabre de Shebek, e eu apostaria todas as minhas fichas que o Shebek era o anterior usuário da Yami Yami no Mi. E juntando todos esses pontos, faria muito sentido que Barba Negra quisesse reviver o Shebek para trazer o caos ao mundo necessário para o tornar rei. E isso seria muito interessante e muito incrível de ver o Oda trabalhando na obra de One Piece. Mas por que eu acho que isso não vai ser possível na obra de One Piece? Porque se uma fruta tão forte quanto a fruta de Moria caísse nas mãos de Barba Negra, ele poderia não só reviver o Shebek, mas grandes piratas do passado como Roger, Barba Branca e até mesmo o Ace. E isso seria talvez um problema narrativo muito grande, porque o Barba Negra teria um exército de piratas gigantescamente fortes em suas mãos e deixaria o Luffy meio que dependendo somente do roteiro para vencer. Fora que esse recurso narrativo já foi utilizado em diversas outras obras e seria meio que plágio se o Oda resolvesse fazer a mesma
mesma coisa. Embora eu acho que seria muito interessante e daria pra trabalhar muita coisa, até do aspecto da personalidade do Barba Negra, encarando o que poderia ser o seu mentor, o Rox de Shebeck. Então é a minha teoria preferida, mas eu acho que não vai se realizar na obra. E a próxima pergunta é do Três Irmãos. A Red Line é uma das estruturas mais misteriosas de One Piece. Afinal, é algo natural ou não? O All Blue e a migração das baleias apontam para algo artificial, mas temos os Lunarianos no topo da Red Line antes mesmo do século perdido. Nami se refere a ela como um grupo de ilhas interconectadas. A Terra dos Deuses seria apenas uma dessas ilhas, algo parecido com Ring Long Land, com as ilhas fazendo um tipo de formato de leme de navio ao redor do mundo. Seria Ors o responsável por juntar essas ilhas no que conhecemos hoje? Algo bastante teórico. Abraço, os vídeos de vocês são incríveis. Muito obrigado, mano. E ótima pergunta. Depois de ele próprio já ter montado a teoria, o que eu tenho pra dizer? Mas na verdade eu gostei muito dessa teoria, eu acho muito interessante. Eu também penso que a Red Line é algo artificial. E vou além, eu acho que ela foi feita com a arma ancestral Pluton. A gente já trouxe uma teoria aqui no canal de que a arma ancestral Pluton, ela é capaz de modelar a Terra geograficamente falando. Se você parar pra pensar, o ano ela tá fechada por grandes muralhas e a cidade teve que ir quase pro topo do vulcão pra poder se proteger das enchentes que aconteceram naquele lugar. A Pluton tá abaixo do que era o ano antigamente. Ela é uma arma que fica debaixo da Terra. E se você parar pra pensar, como que aquelas muralhas foram construídas? Sukiyaki fala que aquelas muralhas foram construídas para proteger o ano de um poder externo, só que as enchentes vieram e eles tiveram que se mudar pra cima. Só que pare pra pensar, como é que eles construiriam uma muralha assim tão rápido? Isso só pode ser feito de algo muito maior, uma construção ou alguma coisa que possa remodelar a Terra, e isso seria a própria arma ancestral que tá dentro do país. É também por isso que se a arma for removida dali, as muralhas vão cair e as fronteiras vão ser abertas. Percebem como tudo isso se conecta? Existem também outras referências que a gente encontra na própria Alabasta. Alabasta, assim como Skype, são duas ilhas que têm localizações de armas ancestrais. E em Alabasta, em uma história de capas, é muito curioso que uma topeira, sim, uma topeira que consegue se mover de uma ilha para outra por debaixo da terra, tem um capacete com simplesmente a gravura do Monte Fuji. E essa topeira, inclusive, sai de uma ilha para outra e ela vai parar justamente em Alabasta, que é o lugar onde tem a localização da arma Pluton que tá em Wano. E outra curiosidade também é que na própria Alabasta tem o símbolo dos Kozuki perto do Poneglyph, onde a Robin descobre a localização da Pluton. E se você parar pra ver também, assim como o Wano, Alabasta tem Alubarna, que é a cidade principal, suspensa por uma grande montanha, que também parece ser efeito de uma arma ou de algo externo. Então nós acreditamos que essa arma que tem esse poder foi capaz de criar a Red Line no passado e também de deixar o único caminho possível para passar por ela, se não por cima, que é o buraco onde fica a Ilha dos Tritões. Agora, com que propósito e como essas ilhas foram juntas em uma grande muralha e por que o Reino Antigo fez isso no passado ou mesmo o governo mundial, aí é uma história que a gente só vai descobrir no maior flashback de One Piece que tá perto, que é no final da história. Mas de qualquer forma, a gente tem muitas teorias no canal sobre isso e vale a pena dar uma olhada por aí. E a próxima pergunta é do Moai. Inclusive, adorei a foto do seu perfil. Salve, Supernovas! Vocês acham que o Oda pode reutilizar personagens como Doflamingo e Katakuri? E se caso eles voltem, esses personagens ainda poderiam ter alguma importância nos próximos arcos? Na sua pergunta, eu ainda adicionaria o grande Deus Enel. Vamos por partes. Sobre o Doflamingo, eu acho que com certeza ele vai ter alguma importância antes do final da obra, se não morrendo ou antes de morrer revelando um grande segredo, porque ele sabe de muita coisa que a maior parte dos personagens não sabe. Inclusive, ele sabe sobre o tesouro nacional de Mary Joy. Sobre o Katakuri, eu acredito que ele vai ter uma importância mais focada no território de Holy Kick, substituindo a Big Mom como novo dono daquele território. Eu acho que depois do final de One Piece, alguém vai precisar ficar responsável por toda aquela região, até porque a Big Mom morreu e não vai ter mais o sistema de imperadores como existe hoje. E Katakuri seria alguém perfeito para isso, porque ele é uma pessoa justa e diferente da sua antecessora, e com certeza ele governaria bem esse país. E sobre o Enel, eu esperaria que ele aparecesse agora nesse arco, mas se não, eu quero muito que ele apareça no próximo. Algo tem que ter em relação a ele sobre os escritos achados na Lua e sobre as revelações que ele encontrou sobre o que pode ser o século perdido. Isso tudo culmina com uma resposta simples: sim, o Oda pode trazer esses personagens de volta para a obra e com certeza nós ainda ouviremos falar deles. E a próxima pergunta é do Vitor Hugo. Os futuros figurões da marinha estão muito para trás comparados aos piratas. Enquanto Luffy, Kid e Lau já são 3 piratas conhecidos e temidos, precisando de pelo menos um almirante para pensar em encarar eles, os marinheiros estão muito para trás. Os principais marinheiros da próxima geração, Kobe e Smoker, estão com uma evolução muito lenta e cada dia o Luffy só se distancia deles. Esperam algum power-up para eles nos próximos capítulos? Agora que Kobe está em destaque e Smoker pode aparecer a qualquer momento também? Quando a gente fala sobre nível de poder em One Piece, é uma coisa bem complexa, principalmente porque o lugar que a gente tem para comparar alguns almirantes geralmente é em
Marineford é uma bagunça completa quando se fala de nível de poder, mas quando a gente pensa dessa forma, que os piratas estão muito à frente, é quando a gente pensa só no 1 a 1, por exemplo, Luffy vs Kizaru, Luffy vs Akainu e por aí vai. Talvez no 1 a 1, como a gente não viu ainda, e baseado no que a gente tem até hoje do mangá, o Luffy realmente esteja no nível de um almirante, talvez até ganhe de um, mas a marinha se sobressai muito em relação ao poder bélico. Se você parar pra pensar, por mais que no 1 a 1 ou num campo de batalha, os almirantes possam ter algum tipo de desvantagem dependendo do contexto, principalmente porque o Touro Verde apanhou pra alguns Bainhas Vermelhas e Momonosuke, eles podem realmente ter esses problemas, mas se formos pensar em poder bélico, eles têm uma influência ainda muito grande, não só em frotas de navios, Buster Call, agora também tem os Serafins, a CP0 e por aí vai. Se formos falar em números, a marinha ainda é mais forte e os piratas têm que se sobressair em relação a isso, principalmente o Luffy, que só tem o navio dele pra enfrentar tudo que vier pela frente. Mas sobre o 1 a 1, ainda fica o incógnito, até porque o Oda nunca liga muito pra níveis de poder e sempre depende muito do contexto das batalhas de One Piece. Por exemplo, na minha opinião, o Luffy não era no nível do Crocodile ali 100% na batalha, mas ele acabou se sobressaindo, assim como também a luta contra o Enel, que o Luffy era praticamente imune ao poder do Enel, mesmo que o Enel estivesse muito à frente com o Haki da Observação e por aí vai. Mas falando sobre o Kobe e o Smoker, é realmente muito lenta a evolução deles, até porque a maioria disso é em off, então a gente não sabe qual é o nível do Kobe mesmo, nem do Smoker, até porque o Smoker também entrou no Novo Mundo só sendo saco de pancada, mas se eles são os marinheiros do futuro, eu imagino que o Oda vai trabalhar isso melhor, principalmente também porque, como você falou, eles vão estar em foco agora. Não acho que vai haver um power up muito grande, até porque os marinheiros se resumem àquelas técnicas e os poderes que eles têm como Akuma no Mi, mas eu acho sim que o Kobe e o Smoker ainda vão ter um grande destaque. Talvez o Smoker consiga mais um cargo administrativo pra cuidar da marinha e o Kobe seja aquele cara mais da porrada da luta, assim como ele tá aprendendo com o Garp, e também porque teoricamente ele é o Garp da geração do Luffy. E calma com isso que eu tô falando, não tô dizendo que o Kobe é como o Garp, mas é como se ele fosse ali, porque assim como o Roger e o Garp eram rivais, o Luffy e o Kobe são rivais desde o início da história. Então realmente pode ser que o Kobe se torne um grande marinheiro. E eu queria só colocar um adicional aqui antes desse vídeo acabar, que eu imagino que a Sword vai ser a nova marinha no futuro quando o governo mundial cair. Então eu imagino que o Kobe e o Smoker vão ter um papel muito importante nisso, e talvez o Garp, isso se ele sair vivo da batalha contra o Barba Negra. Então o futuro da marinha é incerto, o nível de poder é um pouco confuso, mas se dá pra ter algumas considerações, eu acho que são essas, e eu espero ter conseguido te responder bem. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram e acompanhar a gente pela comunidade do canal para participar dos próximos vídeos como esse. E se você não teve sua pergunta respondida nesse, aguardem, porque a gente vai fazer pelo menos um vídeo desse por semana, então as chances são muito grandes. Deixem um like se vocês gostaram desse vídeo e se inscrevam no canal para não perder mais nenhum. Essa semana finalmente retornam os capítulos de One Piece e nós já estamos nos preparando para fazer a análise deles. E é isso, galera. Valeu! Valeu!